Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Comunicast, o videocast do Grupo Comunicarte, onde a gente aborda a comunicação sob a ótica de grandes especialistas. Eu sou Camila Carvalho, jornalista e host desta temporada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto de extrema relevância, porque a gente está em ano eleitoral. Para falar sobre comunicação 360 para candidatos, eu trouxe um convidado que é apenas sócio fundador do Grupo Comunicarte, jornalista assim como eu, mas mestre em comunicação pública. Marcelo Espanha. Muito obrigado, Camila. Já tô tirando a minha carteirinha de sócio aqui do Comunicast. Apenas isso. Obrigado pela apresentação. Vamos falar desse assunto que eu gosto demais. Eu acho que a gente pode começar do começo. Quando a gente fala de comunicação 360, a gente está falando do que especificamente? A gente fala de todo o processo que envolve a comunicação, seja ela de uma empresa, de um líder e também de um candidato. Começando do começo, como você sugeriu, né? O que era o Media Training lá na década de 80? Né? Pegava uma empresa, sem falar nomes, mas uma empresa aqui de São José, com 6 mil colaboradores. Uma pessoa falava em nome daqueles 6 mil. Então, aquela pessoa contratava o tal do Media Training para aprender a falar, para aprender a se posicionar e quando tivesse um desafio com algum funcionário, algum sindicato, alguma negociação, ela pudesse dar entrevista para o único veículo que entrevistaria essa pessoa, que seria uma TV ou um rádio, os únicos veículos. E aí veio toda essa onda da rede social, onde deixou de ser uma exclusividade, ou um privilégio, ou um desafio só daquele líder, só daquela pessoa, e passou essa realidade para todo mundo. Então, assim, de repente, todo mundo precisava saber gravar um vídeo, dar um recado na rede social, de alguma forma se expressar, se comunicar. Então, perdeu toda aquela pompa de que apenas um líder, um chefão falaria e todo mundo, gostando ou não gostando, teve a necessidade de aprender a falar para as câmeras. E aí eu acho que é começar do começo. Aí a gente, acho que enterra aquele media training que se fazia, que era o seguinte: Camila, não cruze a mão assim. Não Faça olhe assim. faça assim com o seu cabelo. Fale Faça assim. assim, fale assim. Que hoje, né, óbvio que na época teve o seu valor, mas hoje é considerado muito furado para o desenvolvimento de comunicação. Então, assim, como que a Camila, sendo Camila, pode se comunicar melhor? Como que o Marcelo, sendo Marcelo, com a personalidade do Marcelo, pode se comunicar melhor? E aí, o Media Training, o nome se manteve, mas não é um treinamento de mídia. É um desenvolvimento humano e comunicativo daquele líder. Seja ele CEO, gerente ou candidato. E quando você fala nominalmente, né, um treinamento para a Camila, você já está me tratando de uma maneira personalizada. Isso reflete também no Media Training que é montado para essa pessoa, digamos assim? Muito, Camila. Eu tenho uma frase que eu falo há 10 anos, assim, que eu nunca vou ter a arrogância de dizer que o Media Training da Comunicarte é o melhor do mercado e também não vou ter a falsa humildade de dizer que é o pior. Mas o que a gente pode falar com muita convicção de que é diferente, de que é único. Por que é único? Porque é uma metodologia que a gente criou. Então não é algo que foi copiado e nem inspirado em outras agências ou outras pessoas. Nós criamos. E criamos por quê? Porque fazer media training surgiu de uma necessidade das pessoas pedirem muito pra gente. Queria dar entrevista, queria saber gravar vídeo na rede social, queria saber falar melhor, eu tenho vergonha, eu não gosto. E a gente percebeu que aquele conjunto de regrinhas talvez servisse pra mim, mas não servia pra você. Ou servia pra você, mas uma parte não servia pra mim. E por que é diferente? Porque a gente trabalha muito a individualização do trabalho, por uma vertente, e por outra vertente, a gente trabalha um conjunto de comunicação. Então, o que é comunicação? Comunicação é quando você fala, mas quando você está quieta. Comunicação é o jeito que você me olha. Comunicação é o jeito que a sua boca está aí. Está sorrindo ou está fechada, está brava? Comunicação é postura. Comunicação é o uso da voz. Comunicação é, sim, a roupa que você está usando, a forma com que você se apresenta, a postura que você tem. Eu falei, nossa, eu não sou um sabe-tudo, que sei falar de tudo e sei posicionar tudo. E a gente montou um Media Training que traz uma equipe multidisciplinar para cada um falar daquela área que sabe profundamente. E aí a gente não faz como se fazia antigamente. Olha, te
te pego aqui, te entrevisto, te aperto e depois no final te dou o boleto para você pagar e uma receitinha de bolo também. Ó, vai procurar uma fono, vai procurar um professor de expressão e arte, vai procurar uma personal stylist, vai procurar um... Não, a gente oferece tudo para a pessoa, porque tudo é comunicação. Sim, então antes, se no passado os candidatos aprendiam como eles deveriam se reportar para a imprensa, hoje, na verdade, é um aprendizado de linguagem, de expressão, de posicionamento, de postura corporal, enfim, ele é muito mais completo e aí você consegue abranger esse 360 da comunicação, é isso? Com certeza, Camila. Eu diria para você, sem medo de errar, que hoje a parte de imprensa é o que ocupa menor espaço no Media Training. Por quê? Porque as pessoas encaram as câmeras, as pessoas, os desafios na rua, na porta de casa, no supermercado. Então não tem mais aquela... Olha, vai vir aqui a TV tal, a rádio tal para entrevistar, deixa eu me preparar para esse momento. É importante? Claro que é. Mas também pode estar lá no supermercado, pode estar no açougue, pode estar na feira e você ser abordado, você ser questionado e ali você vai precisar falar do mesmo jeito, porque vai ter alguém te gravando, você querendo ou não. Né? Às vezes é constrangedor, às vezes a pessoa fica, né, um pouco até chateada com isso, mas é muito normal uma pessoa chegar com um celular e falar, mas por que você não asfaltou minha rua lá? Por que você falou isso e não fez? Já com o celular na sua cara. Então, acabou aquela pompa de vou me preparar para uma entrevista num estúdio igual a gente está aqui, bonito, iluminado, com microfone, com câmera, com áudio controlado. Não, em qualquer momento eu posso ser desafiado. E aí eu preciso estar preparado como pessoa para isso, antes de estar preparado só com o discurso. Sim, isso tem muita relação quando a gente fala em campanha eleitoral. A gente tem um período de campanha, né? Tem pré-campanha, enfim, e o período da campanha em si. Mas essa preparação que você está falando é uma construção que vem antes da pré-campanha, né? Ela vem muito antes de formar um candidato, digamos assim. Eu acho que a pessoa que procura a Comunicarte, ela precisa decidir se ela quer fazer tipo, né, um personagem ali no período de pré-campanha e campanha, ou se ela quer uma mudança comportamental de verdade da sua comunicação. E essa mudança comportamental de comunicação exige fazer o que eu gosto e o que eu não gosto também. Eu não posso escolher o que o outro vai pedir de mim. Eu posso escolher o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Tudo isso está no meu controle. Agora, o que o outro vai me perguntar, o que o outro vai me cobrar, o que o outro vai exigir de mim quando eu me exponho e vou lá pedir um voto para ele, eu não tenho esse controle. E seria muito arrogante eu imaginar que eu posso prever que as pessoas vão me perguntar aquilo que eu quero. Não é verdade. Né? E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, se eu quero passar por um treinamento desse, eu estou disposto a comunicar tudo que eu sou. Porque quando eu comunico tudo que eu sou, eu estou comunicando minhas qualidades, mas também meus pontos de melhoria. Uma coisa que é muito marcante na história dos media trainings assim na Comunicarte, quando a gente chegava no começo, e alguns candidatos falavam assim, nossa, eu sou bom, nessa parte eu sou bom. A pessoa me pergunta uma coisa, eu já escorrego por aqui, já respondo outra. A sabonetada. A sabonetada. A gente falava, é sério que você acha isso legal? Talvez, né, pela escola, que a gente vê lá atrás, né, daqueles grandes debates, Brizola, Maluf, aquela geração se inspirou, né, que perguntava um negócio, respondia outro, e era tido até com glamour, com marketing. Hoje, a gente vive a era da transparência. As pessoas não aceitam engolir mais qualquer discurso, qualquer frase, qualquer promessa. Então eu preciso ter preparo comunicativo para dizer, não, Camila, eu não vou conseguir asfaltar o seu bairro. Sabe por quê? Porque a área lá não é liberada. Enquanto essa área não for documentada, não for regularizada, a gente não pode pôr benfeitoria pública lá. Não posso colocar asfalto, não posso colocar esgoto, não posso colocar iluminação. Mas Marcelo, você é maluco? Fala não para um eleitor, não vai votar em mim nunca. Vai. Se você falar o não com assertividade e com educação e explicando por quê, você vai ganhar a confiança da pessoa. Porque credibilidade é igual confiança. Só tem credibilidade se as pessoas confiam em mim. Quando você perde a confiança, você perde também a credibilidade. Sim, e toda essa construção vai ajudar o candidato a formar sua mensagem central, seja ela de campanha,
seja ela pré-campanha, seja ela como pessoa, como ser humano, enfim, é uma construção que vai ajudar depois nessa mensagem central, e aí o não, ele acaba sendo um detalhe, né? Sim. Um não justificado. Porque a gente precisa entender, Camila, que uma campanha vitoriosa nos dias de hoje, falando de comunicação, ela precisa ser construída com bases sólidas de verdade. Acho que o povo não acredita muito, fala, nossa, mas político vai falar a verdade? Na verdade, é aquela verdade que é relacionada a você. Né? Então, por exemplo, não existe você contratar uma agência. Nossa, eu tenho uma agência experiente, eu tenho uma marqueteira que eu conheço, que é um fenômeno, e ela vai lá e ela constrói a campanha para Camila. Ela pode ser um gênio. É uma furada. Você, Camila, se fosse candidata, não é, viu, gente? Não sou. Tem que ser provocada a fazer com que as pessoas construam a sua campanha. Mas qual que é a provocação que você tem que fazer? Perguntas básicas. Por que você quer ser candidata? E não me responda aquela frase pronta que vai do lado para lugar nenhum. Ah, porque eu tenho vocação, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Que todo mundo fala. De verdade, por que você quer ser candidato? Segundo, qual que é a sua causa? A gente vive, infelizmente, a era da segmentação. Ah, na internet, para eu vender um produto, tem que ser segmentado. Quem fala de tudo não fala de nada. Na vida também é assim. Então a sua causa é o quê? A sua causa é social, é religiosa, é a causa animal, enfim, tem 1 milhão de causas para você ser. Mas qual que é a sua causa? Terceira pergunta que é importante, até um amigo meu fala isso em palestra assim. Você é candidato de si mesmo ou você é levado a ser candidato? Então assim, eu sou porque eu quero ser. Ou porque todo mundo falou, acho que você deveria ser, você é líder, Confio hein? em você, né? Confio em você, eu acho que você tem essa pegada, você tem esse jeitão. Todo mundo tá falando pra você isso ou você é candidato de si mesmo? Essas respostas, elas exigem uma análise profunda de comunicação. Porque se você fizer um bate-pronto aí e perguntar pra 100 candidatos, 99 vão dizer: ah, eu quero ser candidato pra ajudar as pessoas, porque eu tenho vocação, porque eu sou conhecido no bairro. É praticamente dizer nada a lugar nenhum. Sim. Então, buscar essas profundidades nas respostas para que você saiba exatamente o que você vai falar e quando alguém que te conhece ouvir você falar, fala, ah, Marcelo não é assim nada, tá fazendo campanha. E aí nessa era da transparência não cola. Então, Marcelo, você me leva a um pensamento que sobre os impactos de uma mensagem inconsistente, sobre as consequências da inconsistência da comunicação, né? É mais ou menos por essa linha. É bem por essa linha. É bem por essa linha. A gente, hoje, com o nível de exposição que a gente comum tem uma mega exposição. Um candidato, ele aceita se expor. Então, assim, não tem muito a ver com comunicação, mas só para ver o nível de exposição, quando você vai registrar uma candidatura, você tem que ir lá e declarar para todo mundo que quiser ver qual é o seu patrimônio. Quais são os seus bens. Tudo! Então, tem nível de exposição maior que esse do que você abrir para todo o planeta o que você tem. E para sempre, né? Porque fica registrado. Que fica registrado, que ali naquele ano, 2024, você tinha XYZ de patrimônio. A pessoa que está disposta a fazer essa candidatura, ela tem que estar disposta também, está no pacote, ela se expor de forma comunicativa. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é o seguinte, o quanto eu consigo levar de verdade no meu discurso. Eu sei que eu estou repetindo um pouco o assunto, Camila, mas porque para mim essa é a essência de uma comunicação. De uma comunicação verdadeira, de uma comunicação autêntica e a comunicação que impacta as pessoas. Então assim, não adianta eu querer fazer uma campanha de gente conhecida se eu sou desconhecido. Não adianta eu querer fazer uma campanha de causa animal, porque esse é um negócio que dá voto, cachorro e gato. Se eu não tenho cachorro e gato em casa, se eu não gosto e tá tudo certo se eu não gostar. Tem gente que ama, que adora e tem gente que não gosta. Ah, não. Gosta ali ele no cantinho dele no quintal e eu em casa. Então, assim, construir esses discursos fakes, porque tá lá na internet, porque a agência te falou, olha, Camila, faz um post com gatinho e com cachorro, porque isso dá voto pra caramba. Causa animal é espetacular pra dar voto. Olha, vai lá na passeata de tal causa, porque essa galera tá grande, hein? Então você precisa estar presente ali. Isso, hoje eu tenho convicção do que eu falo. Isso faz mais as pessoas terem birra de você do que elas te admirarem e votarem em você.
Só que isso é consciência comunicativa, que a gente está falando. São dois pontos, eu acho que, de reflexão. Um, sobre o autoconhecimento, que você já falou e abordou, e acho que por isso que você fica falando, eu estou sendo redundante, porque tem muita conexão com isso, né? Sobre o seu autoconhecimento e sobre a sua verdade. Então, se você não sabe a sua verdade, fica difícil você se comunicar com autenticidade, né? E isso acaba reverberando ao longo da campanha. E você abordou um outro aspecto sobre notícias falsas, né? A gente está na era da internet, da comunicação digital, e isso pode acontecer de ambos os lados, tanto de você se comunicar de uma maneira que não é verdadeira e isso ter reflexo, quanto você ser vítima de ações como essa, né? De que maneira essas notícias falsas ou esse entrelace, né, entre ser uma pessoa que pode ter alguns fragmentos falsos com as notícias falsas, eles acabam se encontrando por conta da internet hoje. Sabe qual é o primeiro ato que a gente faz no nosso Media Training? Vou dar um spoiler pra você. Primeira coisa é se cumprimentar, se conhecer, tomar um cafezinho. E aí a primeira parte do trabalho é fazer um teste de personalidade comunicativa. Nesse teste de personalidade, eu sei o que sobre mim? Você sabe quem é você. Então não é um teste psicológico, não são esses testes de RH que todo mundo conhece, é um teste voltado para sua comunicação. E o que a gente consegue descobrir ao fim desse teste? E aí a pessoa às vezes fica constrangida, tenta negar, mas depois fala, nossa, é verdade. No que a Camila é segura para comunicar? E o que irrita a Camila? Porque num personagem de lideranças, eu falo, não me irrito não, hoje eu sou uma pessoa madura, equilibrada, nada me irrita. Mentira! Tem posturas, tem frases que te irritam. Tem jeito de comunicar que te irrita. Tem formas de comunicar que você se sente extremamente em conexão com aquela pessoa. Esse teste faz você descobrir quem é você no campo da comunicação. A partir disso, você sabe de verdade quais são suas potencialidades e quais são os seus desafios. Então, por exemplo, nesse teste de personalidade comunicativa, a gente percebe que tem gente que não tá nem aí pra fake news. O cara já apanhou tanto, já tá tão acostumado com aquilo que ele fala, isso é mentira, e vira a página. Tem gente que se irrita profundamente com o nome envolvido numa fake news. Agora, as fake news vão acontecer? Infelizmente, sim, elas vão acontecer. Como que eu vou reagir? Não tem resposta, não tem fórmula de bolo. Né? Por quê? Eu preciso comunicar, obviamente, eu não posso aceitar, engolir aquilo, mas existem 200 formas. Qual é a melhor, Marcelo? A melhor é aquela que combina mais com você. Por isso que é extremamente personalizado. Talvez a Camila, com a desenvoltura que ela tem, que é a menina da rede social, ela responderia essa fake news gravando um vídeo. Talvez o Marcelo, que é de uma geração um pouco mais antiga, responderia a fake news fazendo um texto. E tá tudo certo. Pra você funcionou, pra mim vai funcionar de um jeito. Mas a gente tem que responder aquilo da forma que a gente tem que estar mais seguro, tá mais firme e que tem a ver comigo, tem a ver com a minha história, com o meu jeito. Sabe que eu estava refletindo quando você falou sobre o seu jeito, né? E é óbvio que a gente costuma ressaltar o que a gente tem de bom, que a gente gosta, né? E dar uma camuflada no que a gente não gosta ou de pontos negativos. E aí, enquanto você estava explicando sobre o treinamento, eu estava tentando imaginar, exemplo, uma cena. Eu não gosto de determinado assunto, eu não gosto de falar de determinada pessoa, de determinada ação ou algo que aconteceu, enfim. E na hora que eu vou comunicar, na minha expressão, tem alguma característica que eu consiga expressar e que você vê visivelmente que eu tô desconfortável? Exemplo, eu pisco demais, eu torço a boca, sei lá, tem coisas assim? Assim, Camila, a gente trabalha com comunicação há muitos anos, quase 30 anos fazendo isso e há 10 anos trabalhando com treinamento. Então, óbvio que a gente percebe. Mas eu perceber, pouco importa. O que vai adiantar o Marcelo perceber ou a Michelle percebeu? O negócio fica legal quando você começa a perceber. E aí que entra o treinamento. Né? Quando a gente trabalha essa autoconsciência com imagem, assiste, vê, foto, veja. Um teste muito simples, dá pra você fazer em casa. A gente olha para as pessoas o dia todo. Né? A gente tá aqui se olhando, a gente vai ficar se olhando 1 hora aqui, um pro outro. Mas eu não tô me olhando. Eu me olho de manhã no espelho ali, quando eu acordo, vou escovar o dente. E rapidamente, porque eu não tenho muito cabelo para arrumar. Olhei ali, acabou. Eu não vou me ver mais o dia todo. Agora eu vou ver muitas pessoas.
Então eu sei muito mais, Camila, a sua cara do que a minha. Então a primeira pergunta é, como que é a cara de legal da Camila? Como é a cara de brava da Camila? Como é a cara de irritada da Camila? Como é a cara de desdém da Camila? Talvez você saiba responder tudo isso do Marcelo. Ih, Marcelo, trabalho com ele, sei quando ele tá isso, quando ele tá aquilo. Mas eu não sei quando eu estou. Quando ele me olha assim... É, porque eu sei o meu sentimento. Eu sei que agora eu tô tranquilo, que eu tô de boa. Mas eu não sei se o meu rosto, as minhas expressões estão te dizendo isso. Então eu preciso começar a ter consciência disso. E acontece muito de você estar sentindo uma coisa e expressar outra. Totalmente. Por exemplo, às vezes você tá com sono, não dormiu bem essa noite. E aí eu dou a entrevista aqui, a hora que eu saio, vou ali no banheiro beber uma água, você comenta com a turma do estúdio aqui, ih, o Marcelo tá bravo hoje. Eu não tô bravo, eu tô com sono. Só que a minha expressão é que comunica. E aí tem um dado, a gente gosta muito de trabalhar com dados de neurociência da comunicação, e o dado mais impactante, que 93% da sua comunicação está no como e não no o quê. Por isso que as nossas discussões são, às vezes, longas e intensas, para falar, mas eu falei para ele o que eu tinha que falar. Sim, em 7% da sua estratégia você acertou. Só que você errou em 93%. Você errou na forma, na voz, na ironia, no tom, no olhar, na boca. Você errou em tudo isso. Então você errou em 93%. Eu não estou dizendo que o que você falou está errado. Só estou dizendo que como você falou contaminou toda essa informação. Agora, com tudo isso que você está me contando, se o candidato deixa para a última hora... É difícil. Tem uma marqueteira, não sei se você conhece, Zilmar Fernandes, assim, pouco importante no meio. Apenas sócia de Duda Mendonça. Apenas. Só Que uma vez ela falou assim pra gente, mesmo que você comece 6 meses antes, você já tá atrasado. Sim. Né? Então, tudo isso que você está me contando do aspecto da comunicação é algo que deve ser treinado independente da campanha eleitoral. É algo que deve começar muito antes. No cenário ideal, Camila, deveria se começar 2 anos antes. Né? Mas a gente tem alguns obstáculos. Primeiro, de agenda. Segundo, de incerteza. E o terceiro, e não menos importante, o de dinheiro. Né? Nem todo candidato tem dinheiro para fazer um trabalho de 2 anos. Então, a gente criou essa metodologia de despertar essa comunicação em 2 dias de trabalho. A gente consegue criar esse despertar. E aí, o que é esse despertar? Você fazer um teste de personalidade comunicativa e entender quem é você enquanto comunicador e enquanto receptor de informação. Aí tem o Marcelo Espanha lá falando de jornalismo, texto, respostas assertivas, câmera, redação, roteiro, como que eu organizo as minhas ideias e como que eu respondo tudo que eu preciso responder para você em 20 segundos. Roteiro mental, né? Roteiro mental. Essa parte a gente costuma fazer. Depois tem a Michele Sampaio falando de empatia, simpatia e conexão com as pessoas. Trabalho bem bacana, em que a empatia não é romantizada como aqueles videozinhos de internet que você assiste vídeo de empatia e você chora, né? Você manda pro namorado, manda... Não é essa empatia romantizada. É empatia difícil mesmo. Tipo, olha, eu não tava afim de conversar com a Camila hoje, mas eu vou usar todas as minhas técnicas de empatia para que a nossa reunião seja produtiva. Então, empatia é difícil, não é romântica. A gente tem a Patrícia, a Juliana, que trabalham com a gente com a questão de personal stylist, que não é, gente, compre uma Calvin Klein, compre uma... Não é marca de roupa, mas é as cores que combinam com você num teste de colorometria, que é extremamente científico, então não é opinativo. Então, quais cores te deixam com mais presença, com mais vida, com mais energia? Quais cores talvez não alimentem, não facilitem isso, que é muito bacana. A gente tem a Juliana, temos a Fernanda, o Alexandre, que trabalham a expressão corporal, que é extremamente normal a pessoa ser tímida, e a timidez atrapalha muito o desempenho da comunicação. Então, com eles, a gente tenta soltar um pouco, entender um pouco o meu lugar de timidez, onde que eu posso chegar, respeitando a minha personalidade. E temos também a Mariana, a Keila, que trabalham a questão da expressão em voz. Então não é aquela fonoclínica de consultório que fica fazendo exercícios, blá, 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 né? Não vou fazer aqui para não passar vergonha, mas
fonos que trabalham o seguinte, a sua voz, você fala muito alto, sabia que falar alto irrita as pessoas? Sabia que falar baixo cria impaciência nas pessoas? Então, o que é falar num tom certo? Né? Eu preciso descobrir o meu tom de voz. Outra coisa, eu falo de uma forma que a gente chama flat, né? Começo, meio e fim, sempre do mesmo jeito, eu consigo dar onda para minha voz. Então, assim, fora cinegrafista, fotógrafo, editor, que participam nos bastidores. Redes sociais. Redes sociais, exatamente, né? Todo esse mergulho da pessoa no aspecto comunicativo. Eu acabei de dizer que 93% da comunicação é no como. Então eu diria, Marcelo, nessa equipe toda, sou responsável pelos 7%, né? Que é o que você vai falar, né? De que forma, que é o roteiro, que é algo que eu gosto muito, que é essa elaboração de texto. O quê? Vamos dar conta que primeiro bem desses 7%. Depois vamos com a equipe toda aqui, trabalhar esses 93%. Vamos deixar você mais empática, mais simpática, mais bonita, com uma narração melhor, com uma postura legal. Então eu sou apaixonado pelo trabalho, porque ele é realmente multidisciplinar. Não tem um dono da razão e um sabichão que te ensina tudo. São muitas pessoas te trazendo conhecimentos de formas diferentes na área que elas são especialistas para falar. Você tem algum exemplo de onde esses treinamentos que são integrados fizeram a diferença em alguma situação? Enfim, Nossa, alguma história para contar? Tem 1 milhão de exemplos, tanto de exemplos humanos, que são os que eu gosto mais, quanto exemplos de cases de sucesso que fazem parte. Então, por exemplo, a gente tem um candidato a prefeito de uma capital lá do norte, que ele chegou na quinta-feira antes da eleição, aquele famoso debate da Globo que acontece na quinta, eleição é no domingo, né? E ele estava em 6º lugar. Em 6º lugar. Fizemos um trabalho com ele na segunda, terça e quarta, para esse debate de quinta-feira, com todo o levantamento de roteiro das qualidades dele, dos potenciais dos adversários, as perguntas que viriam, que ele poderia fazer. Esse debate aconteceu na quinta. 2 trechos dele viralizaram de uma forma absurda. E domingo ele virou eleição em primeiro lugar. Isso está em livro. Acho que quando você trouxer aqui o meu xará Marcelo para falar, ele pode te contar essa história em detalhes. Mas ele estava em 6º lugar na quinta-feira e em domingo em primeiro. Por quê? Foi genial? Foi também. Mas porque há algo fundamental em comunicação, que é preparo. Claramente, as outras pessoas foram ali porque já estava confortável à distância. Foram para participar. Ele foi preparado para virar a mesa. Então, profissionalmente, eu acho que é um dos exemplos mais marcantes que a gente tem desse caso de 2016. E humanamente, assim, são muitos testemunhos, né? Quando você estuda um pouquinho de empatia, conexão, simpatia, quantas pessoas já chegaram pra gente e falaram, olha, eu não falava com meu irmão há 10 anos, eu nem lembrava porque eu não falava com ele. Mas eu usei todas as técnicas lá, não foi fácil, mas a gente voltou a se falar. Olha, eu não suportava minha sogra. Mas eu entendi o que é trabalhar empatia com ela. E, cara, tô conseguindo almoçar domingo com ela numa boa, sem briga, na paz. São muitas histórias, Camila. Muitas histórias, assim, de entender que comunicação bem feita é um esforço. Não é o que a gente vê de videozinho bonito. Nossa, como a Camila se comunica bem. É complexo, né? É muito complexo e exige muita decisão. Ninguém se comunica bem o dia inteiro. Ninguém é felizão o dia inteiro. Ninguém é o líder perfeito todos os dias. Existe uma positividade tóxica, né? Que se fala muito na internet. Mentirosa. Que acaba afetando. A gente se pega muito nesse lugar, às vezes, né? De o quanto a gente aceita o nosso próprio erro. Da minha ótica, né? Quanto liderança, gestão de projeto, às vezes a gente erra. Às vezes a gente não consegue ser empática com uma pessoa numa situação e a gente vai errar. Aceitar que a gente vai errar é um ponto bom nesse sentido. Mas entender que a gente errou e corrigir, aí gera esse esforço que a gente precisa estar preparado para, né? O que me fez ser apaixonado por treinamentos, a Sabrina, nossa amiga, dizia uma vez numa palestra e eu sempre copiei, que é assim, o que a gente não pode aceitar?
É a síndrome de Gabriela, aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu acho que a mágica do treinamento é quebrar isso. Não existe, mas a Camila é assim. Não, isso é um problema da Camila. Ela tem os desafios dela, ela tem as dificuldades dela, ela tem as qualidades dela, mas com o treinamento ela vai entender que naquela hora da reunião, para falar com aquele gestor de projeto difícil, você deve estar pensando em algumas pessoas, Nomes. para falar com aquele colaborador que é o que está mais pisando na bola, não tem se a Camila é legal, se não é. Tem um esforço, minha reunião com ela é às 10. Então 10 para as 10, eu vou lembrar de tudo que eu fiz no treinamento, que passa por mindfulness, que passa por conhecimento de personalidade, falar como, e aí passa por estratégia e preparo. Como que eu vou começar uma reunião hoje, com o Márcio, que está aqui, vocês não estão vendo, gente, mas o Márcio está aqui no estúdio. Como que eu vou começar uma reunião hoje com o Márcio, sabendo que eu preciso falar isso, aquilo para ele? É uma mudança da água pro vinho, quando eu, antes de entrar na reunião com ele, me faço essas perguntas. Porque normalmente eu já sei o que ele vai responder. Porque eu tive isso, tive aquilo, porque eu estava com um problema tal, e x, y, z. Então, se eu não tenho preparo, a minha boa vontade, o meu, eu sou legalzão, eu sou empático, não vai funcionar. E a mesma coisa vale muito para um eleitor. Ontem eu estava dando um treinamento e eu falei, o candidato me disse assim, eu tô falando, e as pessoas parecem que não estão nem questionando. Eu falei, claro, você está se comunicando errado. Você não tem que ir na comunidade para falar. Você tem que ir na comunidade para ouvir. As pessoas não querem que você fale. Elas querem falar. Daí hoje eu acordei de manhã, tinha um postzinho dele assim, veja quando é reunião no seu bairro, eu quero te ouvir. Ele já mudou. Já mudou, porque eu não quero ninguém falando pra mim o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer. Eu quero alguém que me fale o seguinte, quem mora nessa rua aqui sou eu, quem tá nesse bairro sou eu, quem sabe como é a educação, a saúde, a segurança do bairro vivendo sou ali. eu. Você que vem lá de fora, ou até que é do bairro, quer me ouvir? Se você quer me representar, a primeira pergunta que você tem que fazer é, você quer me ouvir? E o que a gente vê nessa positividade tóxica que você falou, são os candidatos que sabem tudo, com todas as fórmulas, sabem o que vão fazer e como vão fazer. Não é verdade. Sim, você falou uma palavra antes sobre desafios. Eu pensei, quais desafios um candidato pode enfrentar ali durante a campanha? Mas a sua fala como um todo, você também abordou o aspecto da estratégia, da organização, e trazendo para o nosso exemplo de uma reunião. Aqui a gente está num ambiente controlado e estamos conversando sobre um assunto do qual você domina. Eu tenho um conhecimento raso, o seu é profundo. Então eu uso o computador, não está aqui de enfeite, meramente ilustrativo. Estou aqui fazendo algumas anotações. Então anotei estratégia, organização, desafios. Eu também gosto de usar agenda, minha agenda está aqui escondidinha. Essas são as minhas estratégias para eu organizar o meu raciocínio ali, digamos assim, e ter algo mais qualificado para te devolver nessa conversa. E o quanto eu treino aqui num ambiente controlado, eu vou estar mais preparada para um ambiente que eu não tenho controle. Então, não é só o treino na hora que você tá com os profissionais ali, ó, vamos começar o treinamento. É o dia a dia também, né? Tem alguma estratégia que você pode dar assim, que a Michelle não nos ouça, que eles possam fazer para que eles consigam ir alimentando isso no dia a dia, sabe? Com certeza. E é a minha parte no treinamento essa, cara. Que a gente fala a palavra roteiro. E aí, roteiro pra gente que é de comunicação, se eu falo, Débora, constrói um roteiro pra mim. A gente imagina um roteiro que mostre o texto e que imagem vai fazer, um roteiro de cinema, né? Que a pessoa escreve ali o texto e também descreve a cena que ela quer que seja gravada. Isso é um roteiro técnico, né? De cinema, de teatro, de produção de vídeo. Não tem a ver com o roteiro que a gente está falando aqui para um candidato ou para um líder. A gente está falando de uma organização de ideias. E eu falo o seguinte, se você terminar o treinamento com uma pulguinha atrás da orelha, eu já vou ficar feliz. Sabe qual é essa pulguinha? Quando eu chegar nessa reunião, como eu vou começar? Qual vai ser a minha primeira frase? Qual vai ser o meu conteúdo? E como eu vou terminar a reunião? Por que essas 3 perguntas? Vou explicar.
Porque o nosso estado pleno de atenção hoje, que é quando a neurociência diz o seguinte, eu consigo prestar atenção em você, só em você e mais nada. Meu pensamento não escapou daqui. Ele é hoje de 9 segundos. Então eu só consigo prestar atenção plenamente em você por 9 segundos. Eu consigo ficar prestando atenção em você por 1 hora, 2 horas, mas plenamente, sem pensar, nossa, que horas que é meu almoço, nossa, me deu fome, nossa, minha barriga roncou, nossa, eu quero água, tá acabando minha caneca. Sem esses escapes de pensamento, eu só consigo prestar atenção em você plenamente por 9 segundos. Como eu tô aqui agora, pensando qual é a próxima pergunta que eu vou fazer? É isso. Tô aqui. É isso. Mas eu tô E prestando normal. atenção Você em tá você. prestando atenção, mas não plenamente. Não. Né? O estado pleno de atenção é de 9 segundos. E aí eu preciso fazer esse desafio. Eu vou abrir essa reunião. Como eu fujo da mesmice? Boa noite, pessoal. Que legal estar aqui. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu sempre gostei muito de estar aqui nessa comunidade, eu gosto desse lugar. Não. Como eu começo para falar o seguinte? Nossa, que cara diferente, que frase legal, que discurso legal. Depois, o segundo pensamento. Qual conteúdo eu vou levar? Fórmula pronta para todo lugar não funciona nunca. Então, se eu estou no bairro tal, o discurso é 1, no bairro tal, o discurso é Y, no bairro tal, o discurso é Z. E, como que eu termino esse discurso? Não existe uma comunicação sem objetivo. Qual o objetivo de um candidato? Conquistar o voto. Não tem outro objetivo. Se ele quer é um candidato sério que quer ganhar, ele só tem um objetivo. Depois daquela reunião, conquistar o voto. Eu preciso terminar linkando com a minha exposição de pedir voto. Porque senão eu vou lá, eu falo tal, mas não peço diretamente porque é chato, sabe? Porque, achei que não tinha clima, achei que é desagradável. Então você não está se comunicando com assertividade. Se a pessoa sai com esses 3 pensamentos, como eu começo? O que eu vou falar para aquela gente, para aquele bairro, para aquela situação? E como eu termino o discurso, já vai ser muito melhor do que ir lá na minha experiência, no meu achismo, no meu jeitão. O como causar impacto, né? Cada pessoa Exatamente. tem um estilo e eu vejo muito isso nas reuniões. Quando a gente vai abrir uma reunião, né? Fala, olha, Camila abre diferente, Marcelo abre diferente, Michele abre diferente. Porque a gente já consegue captar e fazer essas aberturas de um jeito diferente com o objetivo de chamar atenção. Como a gente chama a atenção de pessoas que estão dispersas, né? E às vezes é uma dispersão que é incontrolável, você não controla o pensamento sobre a água, sobre a sede, sobre a próxima pergunta que eu vou fazer. É muito difícil esse autocontrole, né? E me leva a um ponto da preparação mental. A gente tem a preparação mental nesse sentido, de como eu consigo ir recuperando o meu pensamento ali, porque ele vai embora. Como eu volto com ele, né, para esse ponto de atenção. E também a emocional, o quanto emocionalmente eu preciso estar preparada para esses momentos. Como esses 2 momentos se fundem, emoção e a mente. Muito bacana você falar isso. Sabe quando que funde emoção com pensamento? De novo, quando a gente consegue comunicar a verdade. E vou te falar por quê. Eu já vi palestrantes, um dos trabalhos da Comunicarte é montar roteiro de palestra, né, para as pessoas. Eu já vi palestrante super emocionar só pela presença, contando um caso sério, até triste de vida, mas a forma de contar conectou e emocionou as pessoas. Eu já vi palestrante que a gente fez de cantora famosa e terminar surpreendendo, pegando o violão e cantando e as pessoas chorando. Eu já vi cara muito louco cantando um rap, improvisando um rap no final. Eu já vi cadeirante que sai da cadeira de roda no final para dar um exemplo de superação e vai pro chão e fala das limitações. Então, assim, tem fórmula de bolo? Não. Não tem nada a ver eu querer imitar o cadeirante, imitar a cantora, ia ser uma tragédia. Mas quando eu trago a minha verdade, a minha história com um gancho emocional. Aí faz sentido falar, ele não fez nada fake, ele não fez nada pra ficar bonitinho, ele não fez nada pra eu chorar aqui no final. Ele fala algo que é da essência dele, que ele viveu. Aí dá muita liga. Aí a pessoa, você atinge os 2 pontos, né? A razão e a emoção. E quando a gente fala de voto, talvez infelizmente, o voto é uma atitude extremamente emocional.
É importante saber a sua proposta, é importante saber o seu partido, é importante saber seu posicionamento, mas no final das contas, eu vou votar em você se eu gostar de você. Eu preciso gostar do meu candidato. E aí a gente precisa ter vínculo emocional. Só que vínculo emocional se cria com história real, com ganchos emocionais. Não é contando historinha Ctrl+C, Ctrl+V de internet, naquela felicidade utópica, tóxica, mentirosa, mas que é bonitinho, né? Então eu vou contar porque eu vi que lá no lugar que eu fui funcionou. Então eu vou copiar e vou pôr aqui. Não vai funcionar. Qual é a sua verdade? Qual a história que você tem para contar? Aquilo tem conexão com você. Então, eu posso falar, por exemplo, como é que é visitar um país em guerra. Porque eu estive lá. Eu senti o cheiro. É um péssimo cheiro. Então, quando eu conto uma história, por exemplo, da minha cobertura no Haiti, eu vejo que as pessoas se emocionam. Ou lacrimeja o olho, ou chora mesmo. Mas não é uma historinha bonitinha que eu conto, é só porque eu conto aquela verdade. Com gancho emocional, óbvio, mas tem a verdade. Quanto de mulheres se conectam com a Michelle por conta da história da gordofobia que ela conta? Por que se emocionam? Porque é verdade. E cria um vínculo emocional. E aí cada um tem a sua história. Que pode ser extremamente bacana, como a gente tem do Mauro Silva, né? Uma história que conta como foi ser tetracampeão do mundo depois de 24 anos. E às vezes uma história difícil. Mas as duas, uma história mais triste, uma história mais feliz, as duas criam um vínculo emocional. O que eu já vi de marmanjo chorar, quando o Mauro Silva começa a palestra e pergunta: onde você estava em 94, naquela cobrança de pênalti? Os mais novos não sabem que nasceram em 94, mas os mais velhos. Onde você E as estava em pessoas começam a 94? chorar. Elas falam: eu tava com meu pai que já morreu, eu tava com não sei quem, eu lembro, eu era criança, eu lembro da minha casa cheia. Por quê? Porque conectou. Então, assim, a racionalidade ela é importante, porque eu preciso falar das minhas propostas, dos meus objetivos, mas eu preciso buscar um vínculo emocional. Essa narrativa emocional, os treinamentos também ajudam para ser construída? Muito. Um dos desafios, que até é da minha parte do treinamento, é descobrir, Camila, qual que é a sua história? Como é que a gente conta a história da Camila? O que você tem de mais legal que você fez na sua vida? O que você tem de maior desafio da sua vida? Você quer expor isso? Não quer? A partir daí a gente constrói a sua narrativa baseada em verdade e emoção. Narrativa é uma palavrinha que às vezes dá birra porque tá na moda e tudo é narrativa. E na verdade, narrativa é uma forma de contar a sua história. E a forma que a gente acredita é a forma verdadeira. Com todas as pisadas de bola e com todas as suas qualidades. Mas é a sua narrativa, não é a narrativa que a agência criou pra você, que um baita de um jornalista ou marqueteiro que você contratou construiu pra você. Não, você foi treinado e teve um suporte de profissionais óbvios, mas foi treinado pra pensar qual é a sua narrativa. Porque sabe quem faz a sua narrativa? Você. Do nada, sozinho em casa? Acho difícil. Mas com suporte de profissionais, eu acho bem bacana, bem rico. Você falou de narrativa, acho que especialmente nesse momento que a gente vive agora, se você não tem controle sobre a sua narrativa, se você não conta a sua história, o que vai acontecer? As pessoas vão contar por você. E nem Perfeito. sempre vai ser da forma que você gostaria ou da forma Nunca que vai é ser. verdadeira, que tem Aham. isso ainda, né? Exemplo, você pode me contar a sua vivência sobre a guerra, a cobertura, e eu repasso essa história. Eu vou contar sobre a minha perspectiva, do que eu prestei atenção, do que eu absorvi, das informações que eu consegui reter e passo para frente. Não necessariamente vai ser da forma que você me contou. Né? Eu não vou Eu acho causar que essa emoção, enfim, essa não vai. conexão. Não vai, não vai. Eu, pegando o exemplo do Mauro Silva que eu disse agora, né? Uma coisa é eu, Marcelo, que tinha lá meus 16 anos, em 94, façam contas aí, perguntar: Camila, onde você estava na final de 94, quando o Baggio errou aquele pênalti e o Brasil foi campeão do mundo?
Marcelo perguntando. Talvez não crie conexão nenhuma com você, não faça você lembrar de nada, não te emocione. Outra coisa é um cara que tava lá e fala, nossa, não sabe como é que tava meu coração ali no meio. O Bebeto tava do meu lado e ele era o próximo a cobrar, ele ficou me falando, meu Deus do céu, como é que eu vou bater esse pênalti, onde que eu vou bater? Aquilo ali já te envolveu de uma forma que você já tá maluco, você já tá conectado. Por quê? Porque ele é uma estrela, um campeão? Não. Porque é uma conexão com a verdade. Então esse é o maior desafio nosso, porque nem todo candidato está disposto a trabalhar com a verdade, até entender que trabalhar com a verdade é a construção de narrativa mais benéfica para ele. E isso vai formular justamente algo que a Comunicarte bate muito na tecla, que é sobre comunicação autêntica. Essa autenticidade vai ser impressa na personalidade, na narrativa, e aí na campanha ela só vai refletir e espelhar o que já foi construído. Então dificilmente ela consegue desmoronar, porque ela é verdade, certo? Tem os ditos populares, né, que nos ajudam muito nos treinamentos, nas palestras. Um deles é o seguinte: a verdade dói uma vez só, a mentira dói 1000 vezes. Né? Tem um outro amigo meu que fala alguma coisa nesse sentido, que quem fala a verdade não precisa de memória. Né? Porque não precisa lembrar que história inventou. Ele só conta a verdade quando perguntam. Essa relação com a verdade é muito difícil da gente criar um convencimento no meio político. Mas por que é melhor? Porque, por exemplo, se eu fosse candidato, iam aparecer todas as coisas boas que eu fiz ao longo da minha vida e as pessoas que eu pisei na bola, que não foi bacana, e aconteceu com várias, né, em vários momentos da minha vida, ia aparecer isso aí. Mas o Marcelo já fez isso, o Marcelo já fez aquilo. Quando eu trabalho com a verdade, e eu tenho o que a gente falou lá de roteiro e preparo, eu vou dizer o seguinte: quando falarem isso, eu vou dizer, não, é mentira. Não, olha, foi, mas no momento eu estava passando por isso, aconteceu isso, eu fiz assim, eu errei, eu mudei o pensamento. Olha, naquela época a sociedade permitia eu falar desse jeito, eu comentar isso aqui, hoje eu não penso mais desse jeito. Então percebe que a verdade me ajuda até para me defender daquilo que vai aparecer de ruim, né, que a gente chama popularmente das vacinas. Eu preciso criar essas vacinas, né, os antídotos, baseado naquilo que eu fiz na vida. Eu errei. Eu me equivoquei aqui, eu falei errado, me posicionei de uma forma que eu me arrependo. E tá tudo certo. O que não funciona mais? E aí vamos voltar lá no comecinho. A sabonetada. Não, nunca falei isso. Não, isso aí não. Essa escorregada, ela gera uma antipatia gigantesca de todas as pessoas, inclusive do eleitor. Marcelo, eu tô abrindo aqui, eu tenho um zilhão de perguntas e eu nem tô mentindo. Débora está assim, ó, com a cabeça, porque esse assunto a gente vai longe, mas o Henrique já falou assim, ó, 45. Eu tô aqui com no computador, tá, ó lá, tá mostrando 48 agora, a gente fala muito. Eu tô aqui no computador com o arquivo aberto do seu e-book, que fala justamente sobre comunicação 360 para candidatos. Me fala um pouquinho sobre ele para a gente encerrar, eu prometo. Essa comunicação 360, eu acho que é um nome, né, um título que a gente encontra para falar de tudo que a gente conversou aqui. Né? Pense você aí em casa, né, que está acompanhando a gente em casa, ou no carro, sei lá onde. Se eu tivesse que me comunicar minhas ideias, o que eu quero, por que eu quero ser vereador, por que eu quero ser prefeito. Primeiro pensamento, eu tenho uma história para contar? Qual é essa história? Essa história, ela cria conexão com as pessoas de verdade, ou ela é uma casinha que ali na frente vai cair? Terceiro, e talvez a mais importante, eu estou preparado para comunicar minhas ideias? E aí entra 360, estar preparado eu falo bem, eu sei gravar vídeo, não tô falando de contratar produtora não, viu gente, mas eu sei gravar um vídeo em casa, eu sei minimamente ter uma luzinha, ter um microfone, publicar isso de uma forma bacana. Olha, eu não tenho grana para fazer uma estratégia de tráfego pago e a minha contratar uma agência e a minha mensagem chegar.
eu consigo pelo menos colocar uma graninha ali no Facebook, no Instagram, para essa mensagem chegar para mais gente, nem que não seja com uma baita estratégia. E o quinto, eu consigo comunicar de forma autêntica. Tudo isso você pode fazer sem agência, sem ter boleto de fim de mês pagando designer, copy, jornalista, assessor de imprensa, gestor de tráfego pago. Claro que no mundo ideal, se você puder ter todo esse suporte, lindo e maravilhoso. Mas eu sei que não é a realidade de muita gente, muita gente. Então, comunicação autêntica é quando eu faço uma reflexão sobre todos esses aspectos, ou seja, 360, né? Sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu público e sobre a minha verdade. Aí a gente está falando desse 360. Marcelo, você deu uma verdadeira aula. E se eu fosse Temos candidata papo só. e estivesse aí do outro lado, eu já estaria com o meu bloquinho de anotação, anotando tudo para tentar colocar em prática o máximo possível que eu conseguisse sozinha. Se eu não conseguir sozinha, eu ia contratar você com toda certeza Obrigado. absoluta. Marcelo, Muito obrigada pelas suas contribuições e eu te espero num próximo episódio, que eu sei que tem mais assunto pra gente falar e tem relação, que eu não vou dar spoiler, mas tem uma relação aí, fui candidato, fui eleito e agora? Aí, E o depois? aí E depois que eu fui eleito, a comunicação termina? Não, né? Aí que começa. Aí que começa. Então eu quero falar sobre isso com você, mas no próximo episódio. Legal, Camila. Obrigado. Espero não ter falado demais, né? Porque a gente fica falando desse tema e se empolga. E se você me permite terminar de uma forma, com uma reflexão só, um recadinho aí, um spoiler para todo mundo. Primeiro, não faça nada sem se preparar. Confiar só na intuição é muito perigoso. Então, se prepare. E segundo, vou terminar com uma frase de um mestre que eu sou apaixonado, que é o Padre Zezinho, o maior comunicador, né, da história da Igreja Católica no Brasil, em que ele fala o seguinte: o melhor sol que você tem para tomar é das 8 às 10 da manhã e depois das 3 da tarde. Quem toma o sol todo dia, das 10 às 3 da tarde, torra, faz mal para a pele, dá câncer de pele. Então não entre na onda que aparecer demais vai fazer você brilhar mais. Apareça nos momentos certos, na medida certa, sem exageros. Você vai curtir sua praia, vai pegar um bronze, vai ficar tudo certo, mas não vai queimar sua pele. Exposição demais não é receita de vitória para ninguém. Ó, Débora tá aqui assim, ó. Um beijo, Padre Zezinho. Meu microfone até caiu e com essa a gente vai encerrar. Se você gostou desse episódio, pode deixar seu comentário. Se tiver alguma sugestão ou pergunta, até mesmo pro Marcelo, prometo que eu levo e ele responde e a gente retorna para você sobre esse assunto, comunicação 360 para candidatos. Um beijo e até o próximo episódio.